Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal AcadeCap. Estamos fazendo uma série aqui de orientações sobre teologia, sobre capelania, sobre psicanálise. Fique sempre atento, você pode se inscrever, apertar o sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Nós estamos trazendo agora uma série sobre capelania, também misturado com teologia, né? Porque uma coisa leva a outra. O capelão precisa ser uma pessoa hábil na palavra de Deus, espiritual, empática, né? Que exerça as suas atividades sem nenhum tipo de preconceito, que tenha uma comunicação assertiva, são algumas características importantes do capelão, né? E uma dessas importâncias está a atividade capelâmica no sentido de situações ocasionais que podem ocorrer, porque muita gente acha que às vezes a teologia a teologia ou a capelania está restrita à assistência religiosa, né, de chegar ali perto do leito, trazer uma palavra, chegar dentro de uma prisão e trazer uma palavra evangelística, mas não é só isso. Trazer um aconselhamento, mediar um conflito, mas existem outras questões protocolares e é que eu quero falar hoje, né? Qual é o protocolo em algumas situações, como por exemplo um acidente, um incêndio, né? Uma violência doméstica, uma violência contra a mulher, uma violência com uma criança. O que o capelão precisa fazer nesses momentos, né, que podem surgir? Embora não seja atividade direta do capelão, né, no sistema de segurança, mas existe um protocolo de segurança a seguir. E eu quero passar esse protocolo de segurança em diversas situações, tá? Então eu preparei aqui um estudozinho que eu vou estar lendo e vou estar comentando com vocês. Primeiro, acidente. No caso de acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidente doméstico, né? O que o capelão deve fazer, né? Principalmente se ele é formado em capelania, vai exigir dele, é claro, uma atividade maior. A quem muito é dado, muito é exigido. Então, se você está numa situação, se você está dentro de uma situação em que você possa ajudar, além da questão religiosa, isso é muito importante. Primeiro, que é colocar a vida em primeiro lugar, acima da religiosidade, a questão humanitária. Primeiro lugar, a vida. Lembra daquela passagem do bom samaritano? Ele estava em viagem, passou pelo local, viu um homem meio morto à beira da estrada, ou quase morto, né? Ele desceu do cavalo imediatamente, socorreu aquele homem, levou para um lugar seguro, né? E depois seguiu a sua viagem. E ainda falou: olha, se você gastar o que você gastar, quando eu voltar, eu vou acertar com você. Cuide dele, para mim. Ele deixou na estalagem, né? Certamente naquele período de tempo, era o local onde se tratava de pessoas enfermas, doentes, e ele então tomou essa atitude de parar imediatamente para prestar o socorro. E às vezes esse socorro não vai ser só espiritual, ele também vai ser material, ok? Então, em casos de acidente de trânsito, trabalho e doméstico, o que fazer? Em primeiro lugar, identificar-se como capelão. Se você chegou numa situação, você se identifica: olha, eu sou capelão, tal, com licença, pede licença às pessoas e toma suas atitudes. Segundo, avaliar se há risco iminente e se as autoridades já foram acionadas. Lembrando que você não é a autoridade principal, mas você pode dar uma segurança no momento até que as autoridades oficiais cheguem, tá? Oferecer presença silenciosa ou oração conforme a abertura das pessoas. Você precisa entender este momento, estudar quem está envolvido, quem não está, observar o ambiente, evitar julgamentos ou aconselhamentos precipitados e terceiro, registrar o atendimento se necessário. Lembra daquele primeiro socorros que você aprendeu lá quando tirou a carteira de habilitação? Aquilo precisa ser colocado em ação. Esse conhecimento é fundamental ali para você prestar os primeiros socorros, primeiro atendimento, né? Primeiro apoio. Segundo lugar, na ocasião de luto, né? Óbito confirmado. O objetivo do capelão é o acolhimento e amparo durante o processo de perda. Qual é o protocolo a se fazer neste momento? Abordar com respeito à linguagem serena e com linguagem serena,
validar a dor e permitir a expressão do sofrimento, né? Não é impedir que as pessoas chorem, que as pessoas se manifestem, né? Principalmente aqueles que estão envolvidos, que receberam uma notícia. Oferecer conforto espiritual com textos bíblicos ou oração. Se solicitado, auxiliar com cerimônias de despedida. Sugerir acompanhamento psicológico ou pastoral contínuo, tá? No caso de documentação, se a pessoa não tem uma orientação, se uma pessoa ela é muito pobre, de repente não tem, você procurar a ajuda da assistência social, procurar auxiliar, né, na questão de juntar os documentos, porque no momento do desespero as pessoas elas perdem a orientação. Então, o capelão também serve como orientador neste momento de luto, né? Procurar ver se tem alguma assistência, se não tiver, procurar assistente social, que certamente vai encontrar apoio para a execução dessa tarefa, tá? Os municípios, todo município ele destina enterros para pessoas de baixa renda, tá? Então é muito importante que você procure assistência social, o serviço social, o CRAS do seu município, que vai ajudar nesse momento de luto para pessoas de baixa renda, ok? Terceiro, prisão, pessoa detida ou em custódia. Oferecer suporte emocional e espiritual em contexto de privação de liberdade. Solicitar permissão formal para abordagem, priorizar a escuta ativa e não o julgamento, ministrar conselhos bíblicos sobre arrependimento, fé e esperança e encaminhar para programas de reabilitação ou discipulado, se é o caso de alguém que está sendo reintegrado à sociedade, né? Quarto lugar, afogamento, incêndio, sequestro, roubo ou furto. Consolo e apoio às vítimas e familiares em eventos traumáticos. Aproximar-se com discrição e apresentar-se. Oferecer escuta ativa evitando insistência. Se a pessoa não quiser falar, você não insista. Conduzir a oração ou leitura bíblica conforme a aceitação. Manter-se disponível, mas não invasivo, tá? Você não precisa também insistir para ser aceito ali, tá? E encaminhar vítimas e serviços de apoio psicológico se necessário. Aí nós temos diversas atividades também, até mesmo dentro do município, do CRAS, dos CAPs, né, que oferecem apoio a essas vítimas, né, de questões traumáticas. Quinto protocolo, quinto ocasião, situação, tentativa de suicídio, o que fazer? Intervir com acolhimento e estímulo à preservação da vida, abordar sem julgamentos, com empatia, validar a dor emocional e escutá-la ativamente, evitar oferecer soluções rápidas ou superficiais, afirmar o valor da vida e da pessoa, utilizando a Bíblia Sagrada, as Escrituras, notificar familiares e autoridades e orientar a busca por atendimento especializado. Aí nós temos também o apoio do CAPS, do CRAS, ok? Sexto ponto, abuso infantil, proteger a integridade física e emocional da criança. Qual é o protocolo do capelão? Acolher com escuta protetiva e não invasiva, garantir confidencialidade com responsabilidade, tomar muito cuidado com isso, tá? Relatar o caso às autoridades competentes, por exemplo, procurar o conselho tutelar, comunicar à polícia, né? Não tentar resolver o caso sozinho e manter acompanhamento pastoral com a família, se possível. Sétima situação, violência doméstica contra a mulher. Apoiar a vítima e colaborar com medidas de proteção. Qual é o protocolo do capelão? Acolher a vítima em local seguro e reservado, não minimizar o relato ou sugerir suportar pela fé. Essa linguagem muitas das vezes religiosa, a gente precisa resolver o caso. Orientar sobre os canais legais de proteção, Delegacia da Mulher diz que 180, notificar autoridades se houver risco de vida e oferecer acompanhamento espiritual contínuo. Então, esses protocolos são protocolos de segurança diante de situações adversas. E nós precisamos, como capelões, conhecer um pouco isso, né? Por isso que é importante você fazer um curso de capelania, se preparar melhor
para nessas ocasiões você entrar em ação e ser efetivamente um capelão atuante para ajudar pessoas a se livrarem desses tipos de problemas, tá? Então, as condutas gerais para todas as ocorrências é apresentar-se com identificação visível de capelão, né? Geralmente se usa um crachá, né? Se você está em atividade, ok? Mantenha a postura ética, sigilosa e empática. Isso é fundamental, gente, tá? A ética, que é o respeito aos outros, respeitar os seus limites, respeitar os regulamentos, tá? Manter o sigilo, né? Tudo que acontecer ali fica ali, e ser empático, colocar-se no lugar do outro, respeitar a liberdade de crença e o momento da pessoa. A capelania não tem o objetivo de debates teológicos, por mais que você tenha a sua convicção de fé. Então você respeita a fé que a outra pessoa professa, isso é muito importante, tá? Não é ecumenismo, é diferente. Ecumenismo fala que todos nós temos que dar as mãos, é um único Deus. Não, você não precisa crer no Deus que o outro crê, mas você respeita a fé que o outro tem. É diferente, tá? Nunca substitua atendimento médico ou psicológico, isso é fundamental. A oração resolve, tá? Ora, mas leva ao médico. Ora, mas leva ao profissional de saúde, tá? Documente os atendimentos conforme diretrizes da instituição. Então você precisa também fazer ali o seu padrão, o seu protocolo de trabalho, né? Então você formar o dia, hora, o que ocorreu, fazer ali o seu boletim de ocorrência também, né? Para que você possa passar para as pessoas de forma adequada, para não haver engano e falta de informação. Isso tudo são elementos essenciais para que o capelão possa exercer a sua atividade profissional, além da questão da assistência religiosa. Está preparado para entrar em ação em diversos fatores, tá? No caso de incêndio, no caso de desmoronamento, no caso de enchentes, né? 192, né? Defesa Civil, 193, Corpo de Bombeiros, 188 é o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, no caso ali de depressão e de tentativa de suicídio, né? Tem aí os conselhos tutelares, né? Tem a Polícia Militar 190, então são os canais que você pode acionar automaticamente, tomando as medidas preventivas até que as autoridades cheguem. Sempre nós precisamos entender que esses protocolos de atuações do capelão, eles precisam estar em linha com as autoridades. Chegou a autoridade, o capelão se ausenta da sua atividade principal e ele passa a ser um auxiliar das autoridades competentes. Então, por exemplo, no caso de roubo, furto, não querer dar um de polícia, não querer dar um de investigação, não tomar atitudes sozinho e precipitado. Você precisa buscar apoio de autoridades e ser um auxiliar às vítimas ali das autoridades competentes. Então, essas foram as orientações protocolares que o capelão precisa observar dentro da sua atividade. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possível, deixa um like, deixa um comentário aí no nosso vídeo e também, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você possa obter mais vídeos como este e não se esqueça de apertar o sininho para receber aqui as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.